Eu preparei o vídeo de hoje especialmente para quem está começando ou para quem quer começar a investir em fundos imobiliários e vou responder as perguntas mais comuns que vocês têm sobre esse assunto, como por exemplo, quantos fundos imobiliários eu deveria ter na minha carteira? Como que eu diversifico? O que eu deveria ficar de olho? O que eu deveria evitar? Onde que eu encontro as informações importantes sobre esses investimentos? Tudo isso aqui nesse vídeo que vai ser um mini guia para você montar a sua carteira de fundos imobiliários. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. Vamos hoje falar de fundos imobiliários, esse tipo de investimento que causa uma verdadeira euforia nos investidores, porque realmente a sensação de você ter ali um dinheiro entrando na sua conta todos os meses, né, de você ver a sua renda mensal ali crescendo todos os meses, é realmente uma ideia muito tentadora. Então vamos falar um pouquinho desse tipo de investimento hoje. Vou começar explicando como que eles funcionam, né, na prática, quando um fundo imobiliário vai ser criado, tem lá a empresa, né, responsável por criar o fundo imobiliário, que seria ali a gestora do fundo. Então eles criam um fundo, eles têm uma estratégia para aquele fundo. Eu vou comprar imóveis do tipo tal, e aí eles vão a mercado para pedir dinheiro para comprar esses imóveis, né? Então eles captam dinheiro dos investidores. Isso acontece quando o fundo está sendo listado lá na Bolsa de Valores pela primeira vez, na maioria das vezes, né? Esse é o caminho. Então o fundo ele é listado, os investidores colocam o dinheiro e com esse dinheiro em caixa, os gestores do fundo vão correr atrás ali dos imóveis dentro da estratégia que foi definida para aquele fundo. A partir do momento que eles compram os imóveis e se tornam proprietários desses imóveis, o aluguel desses imóveis, esses imóveis vão ser alugados para empresas, em alguns casos até são imóveis residenciais, mas é menos comum. O dinheiro desses aluguéis, o fundo recebe, paga as suas despesas, né, e tudo mais, e o restante eles distribuem para os cotistas, para os investidores daquele fundo. Então, na maioria dos casos, você tem fundos ali pagando um rendimento mensal, porque a maioria dos aluguéis é pago mensalmente. Existe também um outro tipo de fundo, que é o fundo de papel, que aí no caso do fundo de papel, ele não investe em imóveis diretamente, mas ele investe em títulos de dívida do setor imobiliário. E aí, no caso, o que você recebe de volta como renda não é aluguel, mas sim os juros desses títulos, né, que foram adquiridos pelo fundo. O tipo de fundo que investe em imóvel, de fato, ele é chamado de fundo de tijolo. Então, se você ouvir esse termo por aí, você sabe que aquele tipo de fundo investe em imóveis de fato. Ele compra os imóveis e os aluga. E o fundo que investe em títulos de dívida é chamado de fundo de papel. Dentro dos fundos de tijolo tem um subtipo que é menos conhecido e não é tão interessante para iniciantes, eu vou falar disso um pouco mais para frente, que são os fundos de desenvolvimento. Que aí esses fundos geralmente eles não compram os imóveis prontos, a ideia deles é realmente construir o imóvel do zero e depois revender e tal. Eles têm uma dinâmica ali de distribuição de rendimentos, né, de distribuição ali do aluguel, da renda, um pouco diferente. Eles são fundos um pouco mais arriscados, mas eles existem também. Além dos fundos de tijolo e dos fundos de papel, tem um outro tipo que são os fundos de fundos, que no caso são fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Então eles procuram ali fundos que às vezes estejam com um preço muito desvalorizado em relação ao que realmente vale o portfólio do fundo, né, os imóveis que estão dentro daquele fundo, os títulos que estão dentro daquele fundo. Eles compram esses fundos listados na bolsa e depois tentam vendê-los quando eles estiverem com uma cota mais valorizada. Eles são fundos mais de giro, são fundos um pouco mais táticos ali. Então agora que eu já dei aí um panorama do que são os fundos imobiliários, né, como que eles funcionam e quais são os tipos, vamos começar a responder as perguntas mais comuns. E a primeira delas, que eu acho que é a pergunta que eu mais recebo: quantos fundos imobiliários eu deveria ter na minha carteira quando eu for começar a investir? Então, para responder essa pergunta, eu meio que tentei criar uma regrinha aqui para facilitar a sua vida, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai definir quanto do seu patrimônio total em dinheiro você vai investir em fundos imobiliários. Então, se por exemplo você tem 100 mil reais e você definiu que você vai pegar 10 mil para investir em fundos imobiliários, significa que você vai investir 10% do seu patrimônio total em dinheiro. Se você escolheu que você vai investir 40 mil dos 100 em fundos imobiliários, você vai investir 40% do seu patrimônio total. Então, a primeira coisa que você tem que definir é isso: qual vai ser o percentual. Quanto mais conservador você for, menor vai ser esse percentual em fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários, o preço deles oscila todos os dias. Então, quando você coloca dinheiro num fundo imobiliário, apesar de ter essa rentabilidade mensal, o valor que você investe, ele fica oscilando todos os dias. Hoje em dia já existem até alguns fundos em que isso não acontece. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. É uma novidade que está surgindo aí no mercado, justamente para os investidores mais conservadores. Mas, assim, 99% dos fundos imobiliários isso vai acontecer. Primeira coisa é definir esse percentual. Então, se você for uma pessoa bem conservadora, dificilmente eu, né, se eu estivesse te assessorando, dificilmente eu ia te sugerir de colocar mais ali de 20% do seu patrimônio, talvez até 10%
50% do seu patrimônio, para você ir conhecendo como isso funciona. Se você for moderado e realmente quiser focar nessa questão da renda, dá para chegar ali nos 30%, 40%. Se você for agressivo, aí, enfim, você pode colocar mais do que isso. Apesar de eu ter uma opinião um pouco divergente quando a pessoa resolve concentrar muito do patrimônio dela em um tipo de ativo só. Mas isso é para você tomar aí como base. E aí, a partir do momento que você definiu o seu percentual, a gente vai chegar no número de fundos imobiliários que você deveria ter na sua carteira para você ter um guia mesmo. Então, se o seu percentual em fundos imobiliários ficar em até 20% do seu patrimônio total, você poderia ter 4 fundos imobiliários na sua carteira. Porque aí, se você escolher 20%, né, você vai ficar ali com no máximo 5% do seu patrimônio em cada um deles, que é um percentual seguro. Se você escolher ficar entre 20% e 40% do seu patrimônio em fundos imobiliários, você escolheria 8 fundos imobiliários. Entre 40% e 60%, 12 fundos imobiliários. Entre 60% e 80%, 16 fundos imobiliários. E entre 80% e 100% do seu patrimônio investido em fundos imobiliários, você pode selecionar aí 20 fundos imobiliários. E aí aqui já começa a entrar uma questão do porquê que eu não gosto muito de uma carteira muito concentrada em fundos imobiliários. Imagina a pessoa que resolveu colocar lá 100% do patrimônio dela em fundos imobiliários. Aqui eu tô sugerindo que você escolha 20 ativos diferentes, 20 fundos diferentes. Aí já começa, né? Você vai ter tempo de acompanhar isso tudo? Você vai conseguir analisar 20 fundos imobiliários aí ao longo da sua vida, né? Ao longo das suas avaliações de investimentos? Isso é uma coisa para você pensar, tá? Mas criei essa tabelinha aqui para facilitar vocês que sempre me fazem essa pergunta de quantos fundos imobiliários vocês deveriam ter. Agora que você já sabe o número de fundos imobiliários que você deveria ter, vamos ver como é que você diversifica isso para você ter uma carteira ali realmente com um grau de risco um pouco minimizado. E então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai diversificar é diversificar entre os segmentos de atuação. Então, no caso, os fundos de papel, eles meio que são considerados um segmento de atuação. Existem outros segmentos também, eu vou colocar aqui na tela os mais comuns, né? E em amarelinho, em outra cor aí que eu não sei ainda qual que eu vou colocar, eu vou destacar aqueles que são os mais comuns, aqueles que são os fundos que geralmente têm mais liquidez, que tem mais gente investido, que são os fundos maiores. Então, os fundos mais comuns, né? Os segmentos mais comuns para você escolher os seus fundos imobiliários são os segmentos de logística, de galpões logísticos, também os segmentos de lajes corporativas, que são os prédios comerciais, e os de shoppings. Esses são os fundos de tijolos mais comuns, tá? Além deles, tem também os fundos de papel, que eu já falei, né, que são os de títulos, e tem também os fundos híbridos, que às vezes dentro de um mesmo fundo ele investe em galpões logísticos e em shoppings, ou ele investe em galpões logísticos e em prédios corporativos. Esses híbridos, eles meio que mesclam ali várias estratégias dentro do mesmo fundo, vários segmentos dentro do mesmo fundo. Existem outros, como por exemplo fundos de agências bancárias, de hospitais, mas esses são menos comuns e eles são também um pouco mais arriscados por fatores que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, idealmente, seria bom você ter ali um tipo de cada, por exemplo, a pessoa que vai ter 4 fundos imobiliários, né? Tenta pegar um tipo de cada. Tem também os fundos de fundos, que acabou que eu não falei aqui, mas eles também podem ser uma possibilidade dentro da sua carteira. E você ir pegando ali um de cada segmento, focando nesses que são mais comuns, principalmente. Os outros menos comuns, você até pode ter, mas numa quantidade menor do que os outros. Uma outra coisa também que é legal você diversificar são os gestores dos fundos, né? Lembra que eu falei que quando um fundo começa, uma gestora vai lá, ela cria o fundo e capta dinheiro? Então, existem várias gestoras no mercado. E, por exemplo, a Quineia tem o Credit Suisse, a própria XP tem a parte, né, de gestão de fundos imobiliários. É legal você ter também algumas gestoras diferentes no seu portfólio, não comprar todos os fundos da mesma gestora, porque, enfim, né, se tiver algum problema ali na equipe de gestão, se mudar muito a mentalidade, ou todo mundo seguindo uma linha muito parecida ali e tiver um problema, você está muito concentrado em uma gestora só, pode não ser muito legal, ou às vezes descobrir que a gestora faz alguma coisa errada, né, como teve um caso recente aí. Então é bom dar uma diversificada, às vezes tem conflito de interesse e tudo mais, eu não gosto muito de concentrar tudo em um gestor só. E outra coisa também é, se você achar que deve, é diversificar também as regiões. Então, se você tem fundos de tijolos, né, que compram imóveis e todos os imóveis estão em São Paulo, talvez seja interessante você procurar fundos que investam no Rio, Minas, ou no Nordeste, ou no Sul, enfim, você tentar diversificar também um pouco as regiões. É uma coisa legal pra gente minimizar o risco. E ainda falando dessa questão de diversificação, que no caso dos fundos de tijolo, você vai pensar na localização dos imóveis e até no tipo do imóvel também, né? Às vezes você tem, por exemplo, um fundo que investe em prédios corporativos para um perfil
mais premium de empresas, né? São empresas que têm que estar numa região melhor localizada, são empresas que precisam de escritórios mais, digamos, luxuosos, né? Que atendem um tipo de público específico. E às vezes você pode ter um outro fundo de prédios corporativos que está em regiões ali mais populares da cidade, enfim, né? Então cada fundo tem ali a sua estratégia. É bom você entender qual estratégia que você gosta e tentar diversificar dentro daquelas estratégias que fazem mais sentido para você. E no caso dessa diversificação, seria geográfica ali, até de estratégia para os fundos de tijolo, no caso dos fundos de papel, o que você tem que tomar cuidado é ver quais são os títulos que estão dentro daquele fundo, para você ver se às vezes dois fundos diferentes não estão com uma exposição muito grande a um mesmo tomador de crédito, a uma mesma empresa que pegou aquele dinheiro emprestado. Porque se aquela empresa tiver problemas de pagamento, por exemplo, e você tiver dois fundos com um grande percentual do dinheiro emprestado para ela, pode ser que você tenha um problema. Então isso também é legal você tentar dar uma olhada nos emissores, isso vem nos relatórios dos fundos, eu vou falar no final onde que você encontra isso, mas você vê ali a lista dos emissores e vê se eles talvez não sejam muito parecidos para você não ficar, às vezes, achando que está diversificando e na verdade não está tão diversificado assim. E aqui, como eu estou fazendo esse vídeo para iniciantes, eu listei algumas coisas que para quem está começando é bom que você evite. A primeira coisa que eu listei aqui foram os fundos que a gente chama de mono-mono, que é o fundo mono ativo e mono inquilino, tá? O que é o fundo mono ativo? É aquele fundo que ele tem um único imóvel dentro do seu portfólio. Então ele pegou todo o dinheiro que foi captado no mercado e comprou um único imóvel. E no caso do mono inquilino, é quando você só tem um inquilino, né? Que paga para aquele fundo. Então, às vezes, pode acontecer de ele só ter um imóvel e aquele imóvel só ser alugado para uma única empresa. Esse tipo de fundo, ele é bem mais arriscado, porque se a empresa resolver sair daquele imóvel, você está lascado, né? Você, no caso, e o fundo também, que vai ter que achar um outro inquilino para aquele imóvel. Nem sempre isso é fácil. Já comentei em outro vídeo aqui, que aqui em Macaé isso aconteceu 2 vezes, com 2 prédios que faziam parte de fundos imobiliários diferentes, e esses fundos tomaram pancadas grandes aí. Então, para quem está começando, eu sugeriria de ficar de fora desses tipos de fundo, que só tem um imóvel, e pior ainda, aquele que só tem um imóvel e esse único imóvel é alugado para um único inquilino. Outro tipo de fundo que é bom você evitar no início, é aquele que eu comentei lá no início, que são os fundos de desenvolvimento. Esses fundos, eles têm uma dinâmica um pouco diferente, eles envolvem mais risco, porque, né, os fundos vão meio que construir os imóveis ali do zero. Então, a gente sabe que no meio do caminho coisas podem acontecer e o empreendimento pode não sair conforme o esperado, pode demorar para vender, podem acontecer milhões de coisas e aquela sua expectativa de ter uma renda ali certinha todos os meses pode ser frustrada. Aqui são fundos realmente para investidores um pouco mais experientes e para você, na maior parte dos casos, né, alocar um percentual bem menor do seu patrimônio se você decidir investir nesse tipo de fundo. Outra coisa que não é muito interessante para quem está começando é investir em segmentos de atuação onde os imóveis, eles são meio que muito customizados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem um segmento de atuação, que é o setor de hospitais. Então tem fundos que investem em imóveis que são locados para hospitais. E qual é o problema disso? É que um imóvel que ele é construído, né, que ele é feito para ser locado para um hospital, ele tem uma estrutura que funciona muito bem para um hospital, mas ele não vai funcionar talvez para outros tipos de negócio. Então se aquele hospital um dia resolver sair dali, vai ficar difícil de você transformar aquele imóvel numa outra coisa para ser locado para outros segmentos ou para outras empresas. É o que a gente chama de imóveis build-to-suit, que é o imóvel construído para atender uma determinada necessidade. O caso de hospitais, eu acho que é um tipo de imóvel que reflete muito isso. Então, no início também não é tão legal você focar nesses segmentos onde os imóveis têm ali, ele foi feito para aquilo, né? Ele foi feito para aquela atividade e depois, se o inquilino resolver sair, né, se o contrato acabar e não for mais interessante ou até a empresa acabar, vai ser um pouco difícil você realugar aquele imóvel, vai ser um problemão. Outra coisa também que você pode evitar e que eu vejo muita gente fazendo é você pegar todo o dinheiro que você tem, principalmente se você já tiver um montante maior de patrimônio acumulado, e investir
tudo de uma vez em fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, eles são cíclicos. Então, tem períodos em que eles vão se desvalorizar e tem períodos em que eles vão valorizar e depois eles vão desvalorizar de novo e depois eles valorizam de novo. E se você é iniciante, talvez você ainda não tenha tanta sensibilidade de perceber em que fase do ciclo nós estamos. E pode acabar de talvez você comprar tudo de uma vez num momento em que eles estejam super valorizados. E aí depois vai vir o ciclo de queda e pode ser que você fique desesperado. Se você tem um montante maior que você quer investir em fundos imobiliários, o ideal é você ir fazendo essas compras aos poucos. Você pode dividir o dinheiro em vários pedacinhos e a cada 3 ou 6 meses você vai lá e compra mais um pouquinho de fundos imobiliários, no caso de quem já tem um montante grande para investir. Quem investe todos os meses minimiza esse problema, que você vai pegando eles ali em todas as fases do ciclo. Mas quando a pessoa, por exemplo, vende um imóvel e está lá com 400, 500 mil para investir e quer migrar isso para fundos imobiliários, eu não gosto muito da ideia de comprar tudo de uma vez, tá? A não ser que você realmente identifique que está numa fase de baixa do ciclo, mas se você não tiver essa sensibilidade, é bom tomar cuidado com isso. Inclusive, toma muito cuidado com essa ideia de vender imóvel para investir em fundo imobiliário. Primeiro descobre se você tem de fato perfil para isso, tá? Porque no imóvel você não vê o seu patrimônio oscilando. No fundo imobiliário você vai ver. E você tem realmente que saber se você tem preparo psicológico para lidar com isso. Isso é muito mais sério do que muita gente imagina. Então, antes de fazer isso, pensa se realmente isso vai funcionar para você. E agora eu também vou falar algumas outras coisas que você pode dar uma olhada quando você for selecionar os fundos que você quer comprar. Primeiro eu falei o que eu acho, né, que assim, você poderia evitar, pelo menos no início. E agora eu vou falar de alguns critérios que você pode usar ali para fazer uma primeira triagem, né? A primeira coisa, tem um indicador que se chama PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que é o preço da cota, né, o quanto vale aquele fundo, dividido por quanto valem os imóveis daquele fundo, né? Quanto que a bolsa, quanto que o mercado está precificando aquele fundo em relação ao que os imóveis que estão nele ou que os títulos que estão nele realmente valem. Então, geralmente, é bom você procurar fundos que estejam com essa relação P sobre VP próxima de 1 ou menor do que 1, preferencialmente. Mas é sempre bom investigar o porquê que tá, se tiver muito abaixo de 1, por que que tá tão abaixo. Mas o ideal é você comprar fundos que estejam com esse indicador ou igual a 1 ou abaixo de 1. Se tiver muito acima de 1, como por exemplo 1.2, 1.3, 1.4, é sinal de que talvez a gente esteja numa fase ali dos fundos imobiliários em que eles estão muito valorizados. Então talvez seja a hora de você segurar um pouquinho a mão de comprar uma quantidade muito grande de fundos imobiliários nesse momento. Outra coisa que você pode dar uma olhada também é o vencimento dos contratos. Isso tudo vem no relatório gerencial dos fundos. Então se você pegar um fundo, por exemplo, em que muitos contratos estão para vencer daqui a 1 ano, pode ser um problema, porque pode ser que alguns desses contratos não se renovem, e aí o gestor vai ter que encontrar outros inquilinos, e pode ser que isso demore, e pode ser que isso diminua o valor que você vai ter a receber nos meses em que isso acontecer, né, em que o imóvel não estiver alocado. Então é bom dar uma olhada nos vencimentos dos contratos, nos tipos dos contratos também, tem os contratos atípicos, não vou entrar no detalhe aqui, mas é uma boa você dar uma pesquisada sobre isso, ver como que funciona, e ver como que isso está distribuído lá no fundo que você está pensando em comprar. Outra coisa também que é bom você ficar de olho é a vacância do fundo. O que é a vacância? É o quanto do fundo está vazio, está desalugado. Aqui no caso eu estou falando de vacância física. Tem também a vacância financeira que eu não vou explicar aqui nesse vídeo, eu vou focar na vacância física. Então, só para vocês terem uma noção, isso mudou um pouco, tá? Depois do coronavírus, mas eu vou trazer números aqui um pouco de antes, só para vocês terem uma ideia. No caso de setor de shoppings, é aceitável um fundo que tenha em torno ali de 10% de vacância física, isso pro caso das pessoas que estão focando em renda, tá? No caso de lajes corporativas, de prédios corporativos e do setor de logística, algo em torno de 15, 20% não é nada alarmante. E o problema da vacância é que, por exemplo, se você pegar um fundo em que a vacância física dele tá acima de 50%, esse fundo pode começar a ter problema até de pagar as suas próprias despesas. E aí é que tá o risco da vacância, tá? O dinheiro que seria distribuído, né, para os cotistas vai sendo usado tudo para pagar despesas e acaba que não sobra quase nada para os cotistas, ou o fundo começa a entrar numa situação complicada. Então esse é o alerta em relação à vacância. E uma outra coisa também que é importante você avaliar, mas não é o mais importante e nem é só o que você deve avaliar, mas infelizmente é o que muita gente toma como única referência para escolher um fundo imobiliário, é o dividend yield, que é o que? A relação entre o valor investido e o quanto você está recebendo de provento. Então, por exemplo, um fundo que paga 10%
10% de dividend yield no ano, significa que se você investiu 100 mil reais naquele fundo, ele paga em média 10 mil reais por ano de proventos. Quanto maior o dividend yield, em teoria, melhor. Só que você tem que entender, às vezes, por que um fundo está com um dividend yield muito acima de outros do mercado. É bom você entender o porquê para depois você não se frustrar, achando que vai ser sempre daquele jeito, e às vezes aquilo aconteceu por causa de um pagamento pontual. Então pode ser que talvez naquele mês tenha entrado um dinheiro extra no fundo, ou de alguma outra coisa também, algum processo, alguma coisa que tenha acontecido, enfim. Teve uma distribuição maior, aumentou o dividend yield, e você está achando que vai ser daquele jeito para sempre, e não vai ser. Isso aconteceu muito ali no final de 2019, teve alguns fundos que tiveram ali umas distribuições maiores, um monte de gente entrou comprando achando que ia ser daquele jeito, e quando veio o anúncio da próxima distribuição, veio um valor muito menor e as pessoas ficaram, mas não pagava, sei lá, 20 centavos por cota e agora vai pagar 10, o que está acontecendo, né? Então, toma cuidado com isso, de quando tiver um dividend yield muito alto, para você não cair nesse erro de achar que vai ser sempre assim, e talvez não seja. Isso é uma coisa para você ficar de olho e entender o porquê desse dividend yield alto, mas é um indicador que é bom você dar uma olhada, não se basear só por ele, mas é importante você dar uma olhada. E geralmente fundos que têm os dividend yields mais altos em relação ao mercado, eles mantêm isso mais alto, geralmente são fundos com um pouco mais de risco. Isso também é uma coisa para você avaliar, tá? Geralmente os fundos que têm um provento um pouco menor são fundos mais pulverizados, são fundos que têm mais imóveis, têm um portfólio maior e mais robusto. Geralmente os fundos que pagam mais são fundos que são concentrados em um único ativo, ou tem poucos ativos, ou tem poucos inquilinos, ou são contratos atípicos que vão vencer em breve e isso não vai se repetir. Então, é bom você sempre dar uma olhada do porquê desse pagamento tão mais alto em relação a outros fundos. E eu falei aqui a beça, né, de informações, de indicadores, de portfólio do fundo, localização, emissores e tudo mais, e aonde que você encontra tudo isso que eu tô te falando, né? Tem talvez 2 documentos aí que seriam os principais para você acompanhar. O primeiro é o relatório gerencial do fundo, que é um documento que sai, se eu não me engano, todos os meses. Eu não sei se os gestores são obrigados a divulgar todos os meses, mas a maioria dos fundos libera esses relatórios todos os meses, onde o gestor explica o que aconteceu naquele mês com o fundo, de onde que veio o dinheiro, se teve alguma coisa diferente, se teve que fazer manutenção em algum imóvel, se teve algum inquilino saindo, algum inquilino entrando, enfim. Então, o relatório gerencial tem a lista ali de todos os imóveis do fundo, ou se for um fundo de papel, tem a lista de todos os títulos, né, que o fundo tem no seu portfólio, enfim, para você dar uma olhada. Vencimento de contrato, tipo de indexador, se os contratos são atrelados à inflação, ou se são atrelados ao IGPM, ou se são atrelados a algum outro indicador, enfim. Você consegue todas as informações ali no relatório gerencial. E um outro documento também que é bom você ficar de olho são os fatos relevantes que os fundos soltam quando alguma coisa muito diferente tá para acontecer, e todos os investidores têm que ficar cientes disso. Então é bom você dar uma olhada. E aonde que você encontra essas informações, além dos relatórios, dos fatos relevantes, e em plataformas que são amigáveis para você fazer aí a sua pesquisa, tem 2 sites que eu gosto muito. Um que é o Status Invest, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e o outro é o Funds Explorer. Você indo nesses 2 sites, você consegue fazer ali várias buscas com vários filtros. É bem legal você dar uma olhada para você ir entrando aí nesse mundo dos fundos imobiliários. E agora com esse mini guia, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de você fechar aí a sua missão de montar a sua carteira dos fundos imobiliários. E se você gostou dessa teoria, se você está entrando nesse mundo dos fundos imobiliários e quer entender como que funciona isso na prática mesmo, a pessoa investindo ali no dia a dia, o que vai acontecer com o patrimônio dela, como que essa renda vai aumentar, como que funciona essa dinâmica, assiste esse vídeo aqui do lado, que eu fiz mostrando como que uma pessoa que começou do zero conseguiu chegar nos 300 primeiros reais ali de renda passiva para ela, e mostrei tudo o que aconteceu nesse período. É um vídeo muito legal, é o vídeo mais popular aqui do meu canal, então assiste lá que com certeza você vai gostar. Muito obrigada por assistir até aqui, eu te vejo no próximo vídeo desse canal.